Olá, amigos que acompanham a programação da TVAL. Hoje, no programa Edição Extra, nós estamos voltando de um segundo semestre, né? Nós estamos nesse ritmo do trabalho da Assembleia Legislativa após o recesso, entrando para uma segunda metade deste ano. E vamos voltar, aliás, vamos começar esse segundo semestre, começar o programa de hoje a partir do ponto em que terminou o primeiro semestre, nada mais lógico do que isso. E nós vamos continuar discutindo preferencialmente nos trabalhos, a pauta do segundo semestre, partindo principalmente da questão da lei dos incentivos fiscais. Vamos tratar de muitos assuntos que estarão na pauta nesse segundo semestre de 2019. Sempre é bom lembrar, nós estamos no primeiro ano desta legislatura e por aí sempre existem alguns ingredientes que necessitam de algum aquecimento da máquina política. Viemos de uma eleição que teve ingredientes muito diferentes, muito distintos de outras eleições. Por isso, nós estamos vivendo um momento de Assembleia Legislativa com algumas experiências, com alguns momentos novos aí no processo político. Mas já deu para perceber que no primeiro semestre desse ano, a atividade parlamentar em Santa Catarina já teve um rendimento bastante intenso. Eu tenho o privilégio de contar com a presença neste programa, já agradecendo a presença aqui, da jornalista Joyce Quadros, nossa colega Joyce Quadros. Muito obrigado pela presença aqui, Joyce. Valeu, João Paulo. Obrigada pelo convite. É um prazer tê-la aqui, de tantas publicações já na área, principalmente na área de economia, né? Não só na questão, a Joyce tem muitas publicações, em especial periódicas, né? Mais focado na economia e na economia empresarial. Empresarial, né? Exatamente. Obrigado. E o consultor e professor Tiago Colombo, que hoje está guindado também a comentarista político da Rádio Eldorado de Criciúma, aliás, comentarista de economia, gestão pública e privada. Tiago, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, João Paulo, também, e agradeço realmente em estar aqui a toda a Assembleia. Bom, eu quero começar aqui do que terminou o primeiro semestre, que foi a aprovação das leis de incentivo, e a gente percebe que o assunto do primeiro semestre vai aquecendo já os trabalhos parlamentares desse segundo semestre. Tiago, tem muita coisa para ser corrigida ainda em termos de legislação? Tem muito trabalho para a Assembleia em termos de legislação na área dos incentivos? Bom, João Paulo, primeiro, eu não sei se a aprovação ou derrubada dessas leis de incentivo, enfim, é que acabam boa parte dos incentivos fiscais que nós tínhamos aqui no estado de Santa Catarina. Problema não foi conversado, na verdade, não foi analisado de uma forma um pouco maior o que impactaria esses incentivos. Incentivos esses foram retirados a partir do dia de 1º de agosto, foi na seguinte situação, basicamente, agricultura, enfim, chamado até uma linha verde, porque o quê? Os defensivos agrícolas agora passam a ser tributados no estado de Santa Catarina, para 17%. Eles não eram ou tinham pouca tributação? Na verdade, eles não eram tributados, não eram tributados, na verdade, não são tributados em nenhum outro estado da federação. Somente no estado de Santa Catarina, no dia 1º de agosto, a partir do dia 1º de agosto, ele começa a ser tributado. O que, na verdade, é um crime que acabamos fazendo com a nossa economia catarinense, que é baseada no agronegócio. Então, nós temos que, ou seja, discutir ou rediscutir ainda melhor... 29% do PIB... Baseado no agronegócio, exatamente. Claro. De Santa Catarina, né? De Santa Catarina, algo em torno de quase 30% do PIB, nós temos essa situação. Ou seja, vai impactar e vai impactar de uma forma direta essa situação. Vamos pegar um defensivo agrícola que nós temos aí na faixa de R$600 mais ou menos o litro, e nós temos diversos dessa forma. Imaginamos aí que nós tivemos então o quê? 20, 30 litros basicamente por hectare. Talvez o agricultor vai ter que pagar R$1.000, R$2.000 a mais só de impostos. Muitas vezes isso não é nem o lucro lá que ele tem durante a sua lavoura, que demora 6 meses, enfim, desde o pré-cultivo até o final, até a colheita. Ele pode ter esse valor só de prejuízo, ou seja, isso precisa ser rediscutido com a base realmente, isso com a Associação de Produtores Rurais, com o Fiesc, enfim, com todas as massas precisa ser rediscutido e ser revisto.
Tem um incentivo que está sendo eliminado também hoje, que é a questão com cigarros também. Ok, cigarro a gente sabe que é um prejuízo realmente para a saúde pública. Agora, Mas daí quem não quer, não fume, né? exato. Agora, para a agricultura, meus amigos, para a agricultura não tem como a gente ficar, na verdade, cobrando a mais do agricultor, principalmente, como a gente falou antes, sendo a mola propulsora aqui do Estado. Mas há necessidade de lembrar que nós tivemos, ainda no primeiro semestre desse ano, o professor está colocando aqui pontualmente a questão dos agrotóxicos, né? Ou dos inseticidas utilizados no mundo do agronegócio. Só que nós tivemos no primeiro semestre vários outros setores que também perderiam os seus incentivos e a Assembleia intermediou esta negociação, né? Intermediou essa discussão. Enfim, diríamos assim, o impacto seria muito maior valendo a medida provisória da forma com que o governo estava colocando. Eu digo isso para questionar aqui, professor, nessa questão do agrotóxico, que é um segmento extremamente importante, ou seja, tem um peso, inclusive, de representação do agronegócio. Fica o questionamento, como é que ele não entrou na pauta da discussão até agora e tem espaço para isso? Qual é a consequência dessa taxação desses produtos? Vamos tornar o nosso produto aqui em Santa Catarina em nada competitivo com o Paraná e Rio Grande do Sul, por exemplo? Bom, João Paulo, a questão do agronegócio é extremamente complexa para a gente fazer uma avaliação tão simplista, mas vamos lá tentando responder a sua colocação. Primeiro, basicamente a palavra agrotóxico, ela está abolida desse meio. A gente está falando de defensivos agrícolas. Hoje, muito mais, por umas questões técnicas, muito mais defende a planta do que agride, na verdade, as pessoas. Mas, enfim, quando a gente tem essa sobretaxação, vamos dizer, de 17% em cima de um agrotóxico, ou melhor, em cima de um defensivo agrícola, tá me corrigindo essa situação, faz com que o agricultor aqui de Santa Catarina tenha que pensar, eu vou comprar de onde esse defensivo? Dentro do estado de Santa Catarina? Ou será que eu vou comprar no Rio Grande do Sul? Vou comprar, enfim, no estado do Paraná? Fazendo com que lá cresçam essas situações de importação, enfim, de todos os impostos, em detrimento daqui. Lembrando que o estado de Santa Catarina é o único da federação que cobra essa questão, então, de ICMS em cima desses defensivos. Vai causar prejuízo. Isso é fato. Seja um prejuízo logístico, porque se você compra lá, você tem que transportar ele para cá. Então, vai ter um custo a mais. Se você comprar aqui, você tem 17% de custo de tributação em cima disso. Ou seja, a cadeia realmente ela foi mexida para pior. Temos agora alguns deputados, inclusive lendo algumas matérias, o Milton Robles do PSD já falando que vai entrar com uma representação para derrubar essas questões aí que foram colocadas, foram tirados esses incentivos. Precisamos discutir um pouco mais. Ou seja, a gente vai ter um segundo semestre ainda de muitos reparos, de muitos ajustes. Sem dúvida. Porque o governo também tem promessa de que vai rever um a um desses pontos. Agora, eu fico assim, pasma quando eu vejo uma situação dessas. Porque o governo do Estado é um governo de técnicos. As pessoas devem saber bem o que estão fazendo. Como que tributam um setor de uma hora para outra? Já estava avisado que ia haver essa tributação? Qual é a melhor forma para a gente passar para o nosso público telespectador? Como isso vai doer no bolso do contribuinte? Qual é o melhor exemplo? Qual é a analogia que nós podemos fazer aqui para o nosso telespectador entender a forma com que o cidadão vai pagar a conta quando cai esse incentivo e a razão? Por que o governo tira esse incentivo? Por que aconteceu isso? O arroz vai aumentar. Então vamos lá, o seu prato de arroz com feijão, enfim, se tiver um bife ali dentro, Sim, frango, tudo vai aumentar. que nós temos, de agronegócio vai aumentar. Vai acabar aumentando, ou seja, tudo aquilo que é relacionado ao agronegócio, vai aumentar. Ele vai ter um aumento. Um aumento por quê? Porque toda a cadeia é baseada em grãos. Seja ele o frango, que tem que comer os grãos aqui, vai acabar aumentando. O frango também então, entrou nessa tributação. De qualquer situação vai acabar aumentando. O que levou o governo a tomar essa decisão? Então, Joyce, eu não consigo entrar na cabeça, na verdade, da Secretaria da Fazenda quando vê essa situação. Mas fato é, vamos imaginar o seguinte,
Composto por técnicos, João, nós temos a questão política do negócio. Qual o objetivo da Secretaria da Fazenda? Aumentar a arrecadação. Isso é fato. Para quê? Pagar as contas. Qual o modo de aumentar a arrecadação? Cobrando impostos mas atendendo, é bom ressaltar aqui, atendendo também uma orientação do próprio tribunal, né? Claro. Do próprio Tribunal de Contas, que havia uma necessidade de adequação, porque nós começamos, em especial no ano de 2003, o governo começou a dar inúmeros incentivos e esses incentivos foram avançando em vários segmentos. Então, até o ano de 2003, nós tínhamos uma política muito diferente de incentivos em Santa Catarina. A partir daí, o governo passou a adotar uma política diferente de incentivos. Começou a criar os incentivos. Vamos tomar exemplo aqui, o incentivo para a querosene de aviação. Quando da concessão deste incentivo, houve uma reação de alguns segmentos entendendo, poxa, mas aí é privilegiar segmentos da classe A da sociedade, é privilegiar os mais ricos. Não houve um entendimento de que isso fazia movimenta uma economia, um aeroporto, ele traz a movimentação de um aeroporto, ele gera muito mais do que simplesmente pouso e aterrissagem de aeronaves. Passamos a ter os voos regionais. Mas chegou no momento em que havia uma necessidade de regular esses tributos, ou seja, foram feitas concessões e elas foram aumentando e cada vez mais segmentos acabaram tendo esses incentivos vistos como privilégios. E aí a necessidade abrupta do governo fazer os cortes com aquelas medidas provisórias editadas ainda pelo governo de Santa Catarina, do governo passado, anterior. Eduardo Pinho Moreira. Exato. Ainda assinou essas medidas provisórias. Mas é importante colocar isso para o telespectador para ele entender qual é a origem desses cortes. Não foi simplesmente um desejo dos cortes, houve uma necessidade de atender... De caixa. Houve uma necessidade... De caixa do governo. De atender a legislação para alcançar o caixa do governo. Tudo bem. Agora, veja só, o que gera riqueza? O que gera riqueza é a produção, não é governo, não é o legislativo, não é o judiciário que gera riqueza. Eles são serviços que são prestados e são pagos através da geração de riqueza do setor produtivo. Perfeito. Então, o setor produtivo, me parece que não pode ser penalizado assim de uma hora para outra. Eu fico mais pensando que isso aí é tipo assim, botar o bode na sala, tu tá entendendo? O governo precisa de dinheiro, precisa arrecadar, precisa. Até porque Raimundo Colombo fez um governo todo, incentivou a produção de Santa Catarina e não aumentou alíquotas, não aumentou impostos. Perfeito. Ele fez um governo muito tranquilo, ele não deu susto no setor produtivo durante o governo dele. Isso aí a gente via sempre nas reuniões da Fiesc. Esse governo entrou com uma política diferente. Eu não vou entrar no mérito do caixa do governo, que ele deve saber o que está fazendo. Agora, não pode, sem conversar com o setor produtivo, tomar uma atitude dessas. Então, que se faça um planejamento de uma alíquota que vá crescendo aos poucos. E que, Joyce, não foi este governo. Deixa eu só fazer também uma correção. Tá, e colocar realmente os bodes no lugar certo dentro da sala, vamos dizer assim. Tá? O Paulo Eli, que hoje é o nosso secretário de Fazenda, ele vem do governo passado também nessa mesma situação. Ele é uma continuidade. E foi ele que começou lá atrás essa questão de precisamos rever essa questão de tributação. Já deu confusão no governo do Eduardo Moreira. Porém, nós tivemos lá atrás também essas mesmas pessoas dentro da secretaria dando incentivos. Agora, fato é, desde 2003 começou, vamos dizer, essa festa de incentivos, vamos dizer assim, que é o que está sendo divulgado. Mas espera aí, de 2003 para cá nós passamos por algumas crises econômicas que não foi pego aquele incentivo simplesmente, tá ganhando dinheiro e botando dinheiro dentro do bolso. Não, a situação é que se pegou esse lucro, entre aspas, que estava tendo para cobrir um rombo, deixar de aumentar alguma coisa, deixar de demitir um funcionário. Ele foi incorporado dentro da administração. Das empresas. Das empresas. Você tirar esse incentivo de uma hora para outra e colocá-lo, agora você vai ter que pagar sem realmente uma conversa anterior, ver o que isso vai afetar, ver o que vai afetar. Mas, João, nessa mesma situação, o que eu não entendo é uma situação. Do ano de 2018, vamos pegar o último ano, de janeiro a junho, nós tivemos uma arrecadação
mais ou menos, posso estar me enganando aqui nas vírgulas dos números, no estado de Santa Catarina, 17 bilhões de reais. Nesse mesmo período, 2019, nós tivemos 20 bilhões de reais, ou seja, 3 bilhões a mais. Isso é muito dinheiro se nós formos analisar, muito mais. O governo do estado, ele está reduzindo de forma eficiente realmente a quantidade de mão de obra, reduziu aquela questão da descentralização das ADRs que nós tínhamos. Ou seja, é um governo que a gente está vendo que é muito mais eficiente e técnico e com toda certeza com um custo menor. Reduzindo o custo da máquina. Para onde vai esse dinheiro que vai aumentar agora com o encerramento desses incentivos? Mas o governo alega que tem 2,5 bilhões de déficit mensal, que esse era o número que havia. Chegando aos 3 milhões, o governo estaria, então, hoje, num cálculo positivo, saindo do negativo para o positivo? É esse o seu raciocínio, professor? Exatamente. Nós temos uma questão de débito e crédito, quando entra. E o governo falou, não, temos uma questão aí de alguns números, digamos, que não está fechando. Só que nós temos 3 bi a mais. 3 bi a mais de arrecadação. De arrecadação. É muita coisa. E um custo menor. Se você tem um custo menor, uma arrecadação maior, te sobra uma fatia para fazer investimentos. Não estamos vendo investimentos hoje de grande porte no Estado nesta ordem. Ou seja, para onde está indo realmente? O que foi anunciado hoje foi 6 milhões de reais dia 1º de agosto, 6 milhões de reais por mês para arrumar um pouco da malha rodoviária do Estado, né? Perfeito. Descentralizar esse dinheiro, enfim. Agora, é muito perigoso o que está acontecendo. É muito perigoso o que está acontecendo. Porque na hora que nós precisamos deslanchar a economia, o país vem travado, aí vem uma alíquota dessas, quer dizer, o governo vai resolver o caixa dele, mas vai penalizar o setor do agrotóxico, que é 30% do PIB. Se nós voltarmos à campanha eleitoral, vamos lembrar que durante a campanha eleitoral houve muita troca de acusação de que alguns setores estavam privilegiados. Inclusive vieram para a campanha eleitoral alguns nomes, alguns grandes empresários de Santa Catarina, o nome de algumas empresas que não pagavam tributos justamente por conta desses incentivos. Não que não pagavam, mas que tinham benefícios. Tinham seus benefícios, exato. Quero entender que a correção foi nesse sentido. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui no nosso programa Edição Extra de hoje é o que é a tarefa dos deputados para o segundo semestre. Nós vamos continuar aqui, a Casa Legislativa vai ter esse trabalho de novo no segundo semestre, como teve no primeiro semestre, de mediar, de intermediar esses diversos segmentos, a reação desses diversos segmentos. Eu só vou dar nós vamos ao intervalo aqui em seguida a gente tem uma matéria aqui, que nós não vamos ficar apenas na questão dos incentivos fiscais aqui, nosso telespectador. Só que esse é o assunto está muito forte isso hoje na pauta, no dia a dia. A questão econômica, tudo gira em torno da economia. A nossa condição anímica, nós estamos melhor humorados, mais bem-humorados, ou nem tanto, muito depende da questão financeira, da questão econômica que nós estamos, né? Mas eu quero tomar um exemplo aqui, o gás que é feito de petróleo, que é o gás de cozinha, aquele botijão de cozinha que a dona de casa utiliza todos os dias. O governo federal anunciou há poucos dias a redução do gás de cozinha. Fez esse anúncio em cadeia nacional, o presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes. Poucos dias depois, a partir do dia 1º de agosto, esse gás perdeu o subsídio que tinha em Santa Catarina, perdeu o incentivo que tinha em Santa Catarina. E ele passou a custar mais caro em Santa Catarina, diferentemente do que anunciado para o governo. Agora, como é que você vai explicar para a dona Maria que aquilo que disse o presidente Bolsonaro é verdade, reduziu, mas que aqui em Santa Catarina esse valor chegou num patamar maior. O preço subiu de preço ao invés de baixar o preço. Então, essa mediação é o papel feita. da Assembleia. Isso precisa ser bem explicado para o público consumidor. A Assembleia vai ter muito trabalho. A Assembleia faz esta mediação. Tem que definir, e eu acho que o melhor ambiente que tem para fazer essa mediação é, sem dúvida nenhuma, o parlamento. São 40 representantes. O que a gente teve dificuldade, me parece,
que o governo do estado de Santa Catarina, o atual governo, tão logo assumiu, meio que assumiu com a autoria de resolver todos os problemas de uma vez só, sem necessariamente reconhecer que cada um dos parlamentares, cada um dos 40 parlamentares, tem a mesma credencial que foi dada para o Executivo. Exatamente. Então, este é um assunto para não ficar discutido, para não ser discutido apenas e decidido no ambiente técnico. Há necessidade também de se fazer uma avaliação política do que isso significa para a economia de Santa Catarina. A pimenta, detalhe antes do intervalo? A pimenta, só para a gente colocar nesse caldeirão, João, falou o seguinte, que nós somos um estado onde nós temos o PSL como governador e o PSL como presidente da República do Brasil, ou seja, deveríamos ser o estado em maior sintonia. E nessa mesma situação, nós é que estamos divergindo da grande maioria do Brasil. E olha, nós somos um dos melhores estados do Brasil quando a gente fala em indicadores. Isso acho que a gente pode discutir um pouquinho melhor. Depois do intervalo, edição extra volta, nós estamos na mesma linha de discussão que vínhamos até então aqui nos programas, falando da questão dos incentivos fiscais, mas o nosso propósito no programa de hoje é falar um pouco daquilo que será pauta no segundo semestre na atividade parlamentar em Santa Catarina. E aqui a TVAL tem o propósito de fazer essa aproximação, de permitir para você, telespectador, para você, cidadão catarinense, que você vigie, que você acompanhe, que você esteja por dentro de todos aqueles assuntos que são debatidos diariamente no parlamento. O parlamento é a representação da sociedade, mas a sociedade jamais pode deixar de desfrutar, de utilizar esses canais para acompanhar o trabalho do seu parlamentar. O cidadão precisa acompanhar aquilo que acontece com aqueles que fazem, com aqueles que lhe representam. O voto não pode estar restrito, né, àquele dia em que nós vamos à votação. E esse é o papel que aqui a TVAL faz também através do programa Edição Extra, permitindo que jornalistas como nós estamos aqui, a maioria, a Joyce está radicada em Florianópolis aqui agora, mas eu e o Tiago somos de Criciúma, permitindo assim, através do Edição Extra, que jornalistas de várias regiões venham aqui também, tenham esse espaço para a gente debater, discutir essas questões. Visões diferentes de regiões diferenciadas no estado de Santa Catarina. Intervalo, é rápido e a gente volta já. Estamos de volta aqui pela TVAL com o nosso Edição Extra, hoje abordando assuntos relacionados à atividade parlamentar do segundo semestre de 2019. Nós tivemos uma renovação muito grande na Assembleia Legislativa e eu imagino que muitos deputados que nesse primeiro semestre tiveram uma espécie de aquecimento e de reconhecimento do terreno, da atividade parlamentar, que é tão diferente daquilo que alguns imaginam quando entram aqui na casa, já ouvimos vários depoimentos. Nesse segundo semestre já começa a se familiarizar com alguns termos, com alguns procedimentos. Então, o segundo semestre tende a ser um semestre ainda mais produtivo. Embora a gente tenha que reconhecer que o primeiro semestre deste ano já foi extremamente produtivo, pela pauta oferecida pelo Poder Executivo, mas também por algumas questões levantadas no Poder Legislativo. Em seguida, nós temos aqui uma matéria que a repórter Michele Todescato vai nos apresentar aqui sobre os trabalhos no segundo semestre, e a gente vai perceber aí que tem questões polêmicas levantadas no Legislativo aqui, como, por exemplo, o famoso pedágio de Bombinhas, a possibilidade da instalação desse pedágio em outras regiões. Mas antes do intervalo, eu cortei aqui o raciocínio do professor Tiago Colombo, que dizia sobre os números de Santa Catarina, sobre os bons dados de Santa Catarina na economia. Por favor. Bom, João, nós temos hoje os melhores indicadores, digamos, no Brasil. Quando não somos o primeiro em questão de indicadores, somos o segundo, no máximo o terceiro, em basicamente todos eles. Se nós pegarmos nossos estados vizinhos aqui de Paraná e Rio Grande do Sul, principalmente o Rio Grande do Sul, sofre realmente e muito com a questão, enfim, de regularidade de pagamentos dos seus fornecedores.
Não temos isso tanto aqui em Santa Catarina. Então, tudo isso precisa ser visto. Para que nós vamos realmente cobrar mais impostos, como nós vamos administrar as nossas finanças e o que nós queremos para Santa Catarina. Até mesmo essa questão como você levantou. Será que queremos pagar pedágio em praias? Eu não colocaria o termo no pagar mais impostos, embora seja pagar mais impostos, mas eu gosto da expressão cortar subsídio. Cortar subsídios. A dificuldade é saber para quais segmentos nós temos que dar subsídio. A Joyce tem profundo conhecimento sobre a movimentação do Porto de Imbituba, certo? O Porto de Imbituba passou a ter, nos últimos anos, até então, o porto era obsoleto. Ele teve investimentos de infraestrutura e passou, em decorrência desses investimentos de infraestrutura, associados aos incentivos, passou a receber grandes navios, grandes embarcações. Não há muito inaugurando a linha China-Brasil, que é considerada uma das mais importantes, de maior movimento, porque o estado de Santa Catarina tinha incentivos em vários produtos. Alguns desses produtos não tendo incentivo, cortando esses incentivos, o que vai acontecer? Esses navios vão aportar em Paranaguá ou então no Porto do Rio Grande, não mais no estado de Santa Catarina. E aí, não é só o porto, não é só o estivador que perde o seu trabalho. É aquele estabelecimento comercial que se instalou porque ali o porto passou a ter um outro movimento. É aquele pequeno estabelecimento comercial, aquele hotel, aquele restaurante, aquele posto de combustível que se instalou nas imediações do Porto de Imbituba, para usar um exemplo, já que nós somos do sul do estado, que passou a ter uma outra movimentação. Tá? E se nós perdermos, alguns produtos perderem o incentivo, nós vamos carrear isso, vamos encaminhar isso para outros portos. Acho que nada foi mais significativo no nos últimos anos, que o Porto de Imbituba. Né, Joyce? Até onde eu saiba, essa linha Brasil-China parou, né? Que ela foi comemoradíssima quando ela chegou e depois ela parou. O Porto de Imbituba hoje, que é um dos melhores escalados da nossa costa, né? Recebe grandes navios, ele está meio que em compasso de espera. Ele está prejudicando, não está indo bem o Porto de Imbituba. Não tá indo. E o Porto de Imbituba, se ele recebe uma atenção, não vou falar mais em incentivo, então, uma atenção especial, o Porto, ele alavanca toda a economia do sul de Santa Catarina, porque o sul de Santa Catarina hoje é uma das regiões mais pobres do estado. E nós temos duas coisas no sul do estado, uma que ninguém tem, que só nós temos, que é o carvão mineral, que é uma fonte de energia, que precisa ser olhada com atenção. Isso aí a gente chamaria a atenção dos deputados, do sul principalmente, para olharem com mais atenção a questão do setor carbonífero e a questão do Porto de Imbituba, que são dois fatores capazes de alavancar muito a economia do sul do estado. Joyce, eu te respeito muito nessa questão do carvão e do jornalismo do carvão. Acho que não tem ninguém no estado de Santa Catarina, entre nós jornalistas, melhor credenciado para falar sobre o carvão do que você. Você trabalhou muitos anos no Sindicato do Carvão, você acompanhou inúmeros, mas o carvão não está sentenciado à morte? Não. O carvão não está sentenciado? Não acaba logo aí à frente o carvão, por toda essa questão ambiental vivida no país? Não, olha só. Se acusou primeiro a presidente Dilma, que ela tinha má vontade com o carvão. Agora o presidente Bolsonaro tem muitas dificuldades nessa questão ambiental. João Paulo, veja só, é que o carvão ele é olhado como um patinho feio ainda em Santa Catarina, porque ele está no sul do estado. Porque se ele estivesse em São Paulo, ou estivesse em outro lugar, ele teria um tratamento diferente. O Santa Catarina, hoje, o sul do estado, tem 9% da produção de carvão mineral no Brasil. No Rio Grande do Sul, o carvão está concentrado no sul. No Rio Grande do Sul, ele tem 91%. 90% das reservas estão no Rio Grande do Sul, 9% em Santa Catarina e 1% no Paraná. Certo? Este carvão que tem ali na região de Criciúma,
ele gera energia elétrica. Ele é todo transportado para a produção das 4 mineradoras hoje em atividade, é transportado para Jorge Lacerda, em Capim Verde de Baixo, que hoje a geração térmica responde por 28% da produção de energia de Santa Catarina. E veja bem, o porquê que é importante essa questão? Porque se há um problema hídrico, se falta água, porque o carvão mineral é a única fonte de energia nossa, ele não é em dólar, ele não é comprado, ele está ali, é só tirar da mina. É a única fonte de energia nacional e ela é a única fonte de energia segura, estável. Se precisa, você vai lá, tira da mina e gera energia. Agora, vento, tu depende de vento, hidro, tu depende de rio, e assim, todas as outras... Não dá para estocar vento, Não, né? não dá para estocar vento. Joyce, nessa situação... E a questão ambiental, João Paulo, todas as carboníferas hoje, elas são regulamentadas pela ISO 14001. Tanto as carboníferas como a própria termoelétrica. O Ministério Público está em cima para evitar a degradação. A questão do carvão também, Ju, tem uma questão assim... só para completar, meu querido, o que nós temos de passivo do carvão? O que a gente mais via era aquela degradação ambiental. Exato. O que aconteceu a partir de 2000? As mineradoras hoje em atividade foram sentenciadas, foram condenadas, junto com a União, e o Estado do Califórnia, para a recuperação. Na recuperação ambiental, elas já investiram 200 milhões de reais. Já recuperaram 85% das áreas. Do bolso da carbonífera. Se tivesse acabado com o setor, estaria muito pior. E hoje, a gente sabe, tu passa na BR-101, tem uma mina na BR-101. Parece uma fábrica. Porque hoje... existe o tratamento está muito mais controlado. Muito mais controlado do que antigamente. Eu quero convocar aqui... carvão não dá para me dar a palavra do carvão, porque eu começo a dar discurso, né? A repórter Michele Todescato, ela tem uma matéria para nós aqui, com a volta à rotina diária. Os deputados vão ter pela frente muitos desafios, muitas polêmicas nesses próximos 5 meses. E um dos destaques, certamente, se refere aos projetos da lei que tratam sobre os benefícios fiscais concedidos pelo governo do Estado, né? Mas a Michele conta para a gente um pouco sobre o andamento desse projeto e outros destaques que devem agitar o parlamento neste segundo semestre. Michele. Olá, João Paulo, é isso mesmo. O assunto benefícios fiscais deve retornar ao parlamento em breve, já que um acordo prevê que o Executivo envie à Assembleia novos projetos contemplando os setores econômicos que ficaram de fora. O prazo acordado foi 30 de setembro, para que haja tempo hábil para análise e aprovação até dezembro. Mas há outras matérias que também prometem dar o que falar. Confira. A Lei Orçamentária Anual é uma delas. É que a LOA para 2020 é a primeira construída pelo governador Carlos Moisés e apresenta como serão aplicados os recursos estaduais do exercício seguinte. A questão dos pedágios municipais também entra em pauta. A polêmica é a proposta de emenda à Constituição que proíbe a cobrança de taxa que limite o tráfico de pessoas ou bens. A ideia da PEC, apresentada pelo deputado Ivan Nats, é coibir iniciativas como a taxa de preservação ambiental cobrada pelo município de Bombinhas. 2 PLs de autoria dos deputados petistas Padre Pedro Baldiceira e Luciane Carminati também devem dar o que falar nesse segundo semestre. Padre Pedro quer proibir a fabricação e a comercialização de um herbicida, considerado de alto risco para a saúde. E a deputada Luciane pretende proibir a pulverização aérea de defensivos agrícolas nas plantações em Santa Catarina. Os projetos dividem opiniões dos catarinenses. Destaque ainda para o PL que institui o novo Código de Vigilância Sanitária do Estado. O projeto foi enviado à Casa no ano passado pelo então governador Eduardo Pinho Moreira. O PL original já recebeu 32 emendas e promete levantar muitos debates na Casa. Quando retornarem do recesso parlamentar, os deputados vão encontrar 346 matérias em tramitação e outras serão apresentadas no decorrer do semestre. Ou seja, tem bastante trabalho pela frente. Obrigado a Michele. Pois deu para perceber aí
pela matéria da Michele, que nós temos um segundo semestre com muitas atividades para o Parlamento de Santa Catarina. Eu vou puxar da matéria dela aqui a questão da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, isso é todos os anos, até setembro, precisa fazer, mas eu tenho muitas curiosidades com relação a isso, porque esta é a primeira elaborada pelo governo de Santa Catarina. O novo governo atual, anterior, o orçamento que nós estamos nesse ano, do orçamento passado. Do governo passado. Né? Então, nós temos agora uma nova proposta, um novo governo apresentando aí um relatório a partir da reforma administrativa aprovada. Né? Então, vamos ter uma lei de diretrizes orçamentárias muito diferente nesse ano. O senhor espera um conjunto de leis muito diferentes nesse ano? Vamos lá, João Paulo. Essa é um dever realmente muito árduo que nós temos aqui para a LESC. Afinal de contas, vamos lá. Os deputados fizeram o dever de casa, se nós formos ver, do recado que foi dado nas urnas. Por quê? Não se queria mais políticos com tantos privilégios. E nós vimos aqui, nesse primeiro semestre, alguns números dizendo que a maioria dos deputados realmente reduziu o gasto que tinha em seus gabinetes, reduzindo a quantidade de pessoas, cortando máquinas de cafezinho, cortando carros, aluguéis, enfim, de espaço nas suas bases, até mesmo abrindo mão de recesso parlamentar, nós tivemos alguns casos. Não vamos entrar nesse mérito, mas isso refletiu para a sociedade catarinense a seguinte situação: a LESC não precisaria talvez de tanto dinheiro assim. E o governo do estado vai usar isso para dizer o seguinte: vamos reduzir o duodécimo, digamos, nessa LDO. Então, é uma via de mão dupla, muitas vezes, que acabam economia, né? Caindo nessas, vamos dizer, pegadinhas que um faz, que o outro faz. Agora, essa é uma questão. O governo vai ter que usar da sua manobra política, e essa talvez vai ser o primeiro embate, o primeiro choque de verdade do governo Moisés, dentro aqui da casa, para redução de duodécimo, que é o que ele vem falando bastante. E olha, o valor realmente é expressivo da devolução que se tem todo ano. Se devolve, na teoria, não se precisaria repassar. E aí poderia se usar isso já diretamente lá na saúde, na educação, enfim, nos lugares de ponta, que é onde nós precisamos de verdade, não no meio para essa situação. Enfim, e tem um detalhe, João Paulo, que eu ainda vou me atrever a espetar aqui alguns deputados. Você falou antes que precisa de mais estudos realmente para essas questões de incentivos fiscais. Nós debatemos isso, que precisamos realmente alavancar um pouco mais o debate antes de se cortar ou se dar algum incentivo. Uma das verbas mais cortadas, vamos dizer assim, pela LESC no primeiro semestre foi a contratação de consultorias especializadas para análise de determinados setores. Está aí. Quem sabe algum tipo de economia não precisa ser feita, pode ser até investida um pouco mais. Contrata-se mais pessoas para fazer uma análise um pouco mais robusta, para que aí sim não precise fazer cortes de A, cortes de B, cortes de C. São muitas leis sem sentido nenhum. Por que estão sendo propondo leis? A gente vê isso no Legislativo Municipal, aqui na Assembleia, e vimos isso também na Câmara dos Deputados Federais, Senado, enfim, leis que ficam aí. E aí vem essa questão histórica, rolando e rolando e rolando, e muitas vezes lei caindo no desuso. Então precisamos realmente. E a LDO, o governo vai ter aí um duro embate, vamos dizer, para colocar tudo isso nesse grande caldeirão que é o orçamento público. A proposta da LDO, eu tenho grande curiosidade em relação a como é que vem o governo, como é que ele vai dizer agora, bom, fizemos a reforma administrativa, a Assembleia Legislativa aprovou a reforma administrativa, agora, bom, a partir daí nós vamos elaborar o planejamento para o ano de 2020. Agora o governo vai dizer sobre essa questão técnica. A Joyce disse aqui, mas o governo tem muitos técnicos, é verdade, tem muitos técnicos. Agora, eu levo comigo sempre uma expressão utilizada por um empresário que eu gosto muito, e ele diz o seguinte: se eu colocar técnico, aqui está o professor Tiago Colombo, que é consultor de empresas, ele vive uma situação diferente, porque só a tese, Joyce, só a teoria vai levar a esse conflito dos cortes, corte por corte. Sim. Eu sou da opinião de que incentivo fiscal, ele é
pontual e temporal. Ele precisa ter um determinado período de incentivo para fomentar um determinado segmento e ele precisa ser pontual em algumas regiões do estado. Tá? Tenho particularmente essa opinião, professor. Mas respeito os técnicos, eu respeito os mas essa é uma questão técnica também, de Joyce, análise. eu vou dizer o seguinte, na minha profissão hoje, eu sou muito mais político do que técnico. O que o João falou, ele tem completa razão. Nós levamos a técnica, porém, da forma que a gente leva, a gente tem que conduzir de uma forma muito mais política. Por quê? Chegamos dentro de uma empresa hoje e falamos, tem que reduzir custo X, Y, Z. Como é que eu apresento isso para o gestor da empresa? Essa é a forma política, porque o cara que está lá dentro, sem dúvida ele nenhuma, sabe muito bem fazer aquilo. Ele diz, tem que cortar. Agora, como cortar, onde cortar, quais serão os custos disso? Não, nesse sentido de política, sim, com certeza. E é o que não estamos vendo aqui no Estado. O Estado entrou muito com a tese. É muita técnica. Muita técnica, muita tese. Vamos equilibrar o jogo com a questão da experiência, da política, o jogo político. Só uma questão política e não politicagem. Vamos deixar bem separado, né? Eu preciso fazer um intervalo, nós temos o privilégio de receber aqui a jornalista Joyce Quadros, colunista, teve inúmeras publicações já na área de economia e ela está convidada porque o nosso programa percebeu, o telespectador, ele derivou mais para a questão dos incentivos. Parece que o segundo semestre da Assembleia Legislativa, na nossa ótica, vai ser só de discussão na área econômica. Não, ela tem muitos, tem aí a questão dos pedágios, acho que a gente vai acabar passando por isso, mas nós ainda temos um terceiro e último bloco do nosso programa, edição extra. Eu quero agradecer a presença da Joyce, agradecendo aqui a presença do professor Tiago. Eles voltam conosco logo depois do intervalo. É rapidinho. Nós estamos de volta aqui na TVAL com o Edição Extra e hoje com o privilégio da presença da jornalista Joyce Quadros, do professor de Economia, Administração, Gestão Pública e Privada, Tiago Colombo, consultor e guindado recentemente à condição de comentarista. Né? O professor estava muito mais acostumado com sala de aula, né? O professor coordenador de curso de administração no extremo sul de Santa Catarina, em Criciúma. Me parece gostando muito dessa atividade de imprensa, professor. Olha, João Paulo, é muito mais desafiador, na verdade, trabalhar na imprensa do que trabalhar em sala de aula. Sala de aula a gente ainda tem um certo respeito, né? Quando o professor fala... A imprensa, agora, a contestação é grande. Na imprensa, né? A contestação é imediata, né? Você publica qualquer coisa, tem alguém realmente debatendo e sem respeito nenhum. Essa é a grande situação. Mas... Perdemos um pouco do equilíbrio, né? Através das nossas redes sociais. Hoje nós temos comentaristas econômicos, nós temos jornalistas em todos os lugares, basta ter um aparelho na sua mão, basta ter um telefone na sua mão, a opinião pode ser manifestada, né? Isso tem seus prós, tem seus contras. Mas não precisa agredir, né? Não, de técnico de futebol, agredir. Todo mundo tem um pouco, né? E de jornalista agora mais do que nunca, né? Temos isso, mas a gente Mas já é bom, pelo menos as pessoas estão discutindo mais política e economia do que vendo novela. Democracia, né? A gente está tendo. Importante. Bom, bacana. Essa questão política, né? Nós teremos um segundo semestre com muitas atividades aqui no Parlamento Catarinense, na Assembleia Legislativa. Eu tenho certeza que o segundo semestre vai ter muito trabalho. Nós temos algumas atividades que começaram no primeiro semestre, que fogem um pouco da nossa pauta do dia a dia, mas que geram uma grande repercussão, que é, por exemplo, a atuação dos parlamentares na condição de investigadores, que é, por exemplo, a CPI da Ponte, né? Essa novela, esse assunto de grande repercussão. Então, a gente tem no Parlamento Catarinense também essas atividades que são missão para este segundo semestre. Mas como nós ficamos muito na questão economia, e a Joyce há pouco deu uma reclamada de que a região sul do estado de Santa Catarina é a região mais pobre de Santa Catarina,
O que se espera do parlamento catarinense em relação ao Sul, Joyce? O que você particularmente espera, então? Por favor, use esta tribuna e diga para o telespectador da TV. Deixa eu só cortar, Joyce, uma questão, porque assim, esse termo, a região mais pobre, ela é dolorida para quem é do Sul. É a região com mais oportunidades de crescimento do estado de Santa Catarina. A forma de vender é muito diferente, né? Vamos falar assim, então. Só que agora eu perdi até o número aqui. Achei de novo. Não, porque eu não gosto de me enganar nos números. Vocês vejam bem, a região de Chapecó, tá? Ela cresceu de 2009 a 2019 15,85%, tá? De 4,37% que ela tinha em 2009 para 5,19%. É uma região que vai ser atingida fortemente com esses cortes aí. A região, só vou pegar essas duas regiões, eu tenho todas aqui. A região de Itajaí, do Porto, ela cresceu de 2009 a 2019 44,96%. Olha o Porto de Itajaí. A nossa região do Sul, da AMREC, ela caiu menos, ela cresceu menos 4,52%. E nós temos tudo lá no Sul. Nós temos um porto parado e nós temos um carvão mineral embaixo para ser melhor conduzida a questão da geração térmica, né? Porque a gente sabe desse emblema que vai ter a partir de 2027, quando cessa a lei, né, de subsídio para o carvão mineral. Então, assim, qual é o apelo que o Sul faria? Porque o Sul tem infraestrutura já. O governo ajudou muito, o governo do Estado. Vamos fazer justiça. Ajudou muito. O Sul já tem infraestrutura pronta. Perfeito. O que está faltando? O que os deputados podem fazer? Eles têm que prestar mais atenção nessas questões macro da economia do Sul, o que pode alavancar. Eles têm que dar mais atenção para o Sul. Eu acho que está faltando, né? Espero que eu não esteja cometendo Joyce, um erro. Mais atenção na questão do porto e na questão do carvão mineral, basicamente. Eu vou acabar entrando nessa discussão, tá? E vou chamar a responsabilidade e vou falar para nós, quando eu falo nós empresários. Nós batemos muito dentro do sul de Santa Catarina nos últimos 20 anos, talvez, dizendo o seguinte: nós não temos uma BR duplicada, nós não temos um porto eficiente, nós não temos um aeroporto, nós não temos um acesso, nós não temos nada. Agora nós temos tudo. Quando que nós realmente vamos levantar e fazer a coisa acontecer? Então, muito mais talvez do que a atividade parlamentar para incentivar o sul, nós precisamos. Agora nós temos. Vamos brigar pelo que agora? Eu quero que os deputados tragam uma empresa. Não, peraí, eu só vou encerrar, João Paulo, porque eu sei que já estão em cima da hora, mas uma vez eu trabalhava com o setor cerâmico, sabe? Era jornalista do setor cerâmico, e eu lembro que o setor cerâmico estava se debatendo com o problema lá do gás natural, etc. e tal, e eu acompanhava muito essa briga, e eu encontrei o então deputado Clésio Salvaro. Ele era deputado aqui. Que hoje é prefeito de Criciúma. E eu fui, vai bem de encontro ao que você está falando. E eu falei para o deputado Clésio Salvaro, assim, deputado, o senhor tinha que dar mais atenção para isso. Olha, a gente fica preocupada e fica falando, né? Ele olhou para mim e disse assim: não, Joyce, a gente dá toda a atenção que vocês quiserem, só que vocês têm que vir até nós para relatar os problemas, porque nós temos um universo de questões. Perfeito. Então, é bem isso aí. O Sul, me parece, infelizmente, não se ajuda muito. Eles teriam que... Não, o deputado não vai levar uma indústria para o Sul. Agora, uma união mais próxima dos deputados, do Legislativo, com as forças empresariais do Sul, com certeza vão encontrar soluções mais rápidas para a gente resolver esses impasses que estão aí, gente. E que são fáceis. E são políticos, que é o Porto de Imbituba e a questão do carvão mineral. São decisões políticas para resolver esse assunto que vai impulsionar. E essa região, gente, tem 1 milhão de pessoas, que é 1/6 da população de Santa Catarina. O telespectador da TVAL pode perceber que o bairrismo no Sul é extremamente forte. E eu quero dizer uma outra coisa aqui. Acabamos levando para essa questão Sul, falamos do Sul, porque nós somos jornalistas do Sul e o professor é do Sul também. E a proposta do projeto Edição Extra da TVAL é justamente essa proposta: possibilitar
que aqui se tenha opiniões de várias regiões. Nós estamos passando por aqui jornalistas de várias regiões. Então, permite isso também que a gente possa, que outras regiões, que o colega Marcelo Lula, lá do Oeste, de outras regiões, possam trazer também aqui, olhar muito mais a partir do prisma regional, trazer os assuntos, o debate aqui na Assembleia Legislativa. Essa é uma das propostas também do programa Edição Extra da TVAL. Eu quero agradecer a gentileza da presença. Professor, o senhor é um otimista em relação à economia no segundo semestre? Só para arrematar aqui, que recado a gente passa para o público telespectador? Sem dúvida nenhuma, João Paulo. Para mim, sou brasileiro, não desisto nunca, né? Essa questão, tá? A famosa frase do Lula, mas enfim, a tendência é muito mais para frente do que esquerda e direita. Essa é a nossa situação. Mas enfim, João Paulo, fato é, a economia ela já está dando certo. Nós tivemos então no dia 31 de julho o corte de 0,5 ponto % na taxa base de juros, passando de 6,5% para 6%. Isso realmente no governo federal, claro, isso realmente vai impactar bastante, vai fazer com que as pessoas comecem a olhar os investimentos com outros olhos. A tendência da taxa de juros é baixar ainda mais para o ano que vem, podendo chegar até a 5% nos mais otimistas quando dizem isso. O que isso significa? Juro mais barato para as empresas, para realmente ter... E também para pagar a dívida pública, claro, para pagar a dívida pública também. Sobra mais dinheiro para o governo, né? Sobra mais dinheiro para o governo para fazer incentivos também para outras tantas áreas. Ou seja, por isso só, João Paulo, automaticamente a economia já começa a melhorar. Mas tenho visto diversos movimentos no estado de Santa Catarina, principalmente para a atração de indústrias. Tenho visto muito postagens, vou dar um elogio aqui ao secretário de Articulação Internacional, Aldéria, tá fazendo um trabalho realmente incrível. Tive conversando com ele já esse ano para a gente trazer algumas empresas de fora para cá, para, enfim, incentivar alguns negócios que existe aqui, o potencial no estado de Santa Catarina. Um deles é fomentar a transferência de tecnologia da nossa produção de arroz, que aqui nós temos a maior produtividade do Brasil. Tomara que continue assim mesmo com aquelas questões de incentivos que nós já falamos aqui, né? Enfim, exportar tecnologia de produção de arroz para países africanos que lá precisam tanto assim. Além de exportar tecnologia, tem uma questão humanitária por trás dessa situação também. E, enfim, também exportar os seus produtos. Ele está trazendo bastante gente para cá, realmente, para conhecer o nosso estado. A pujança é muito forte. Lembro muito bem quando conversava no passado com alguns políticos aqui do estado, quando falaram: nós decidimos trazer a BMW para Santa Catarina, ou seja, não foi a BMW que quis vir para cá, foi o estado de Santa Catarina que quis a BMW. Eu acredito que essa é a linha que nós devemos tomar daqui por diante. Temos que tomar alguns cuidados que nós temos por aí, ou seja, nós temos, acho que são 13 centros de inovação no estado de Santa Catarina. Tem que dar um olhar um pouco diferenciado para isso, porque hoje são 13 prédios ou 13 projetos sem valor, na verdade, nenhum, e alguns deles sendo, na verdade, um prédio de aluguel de salas, e lá tem um espaço e um potencial gigantesco para crescimento. Precisamos fazer isso. Ou seja, eu vou dizer o que eu falava ano passado, João Paulo, na época da eleição. Se o governo não fizer nada, mas também não atrapalhar, com toda certeza a gente vai deslanchar não só o Brasil, mas Santa Catarina, o sul de Santa Catarina, enfim, esse é o meu otimismo. É o que eu trabalho dentro das empresas, é o que eu prego dentro das universidades, para que realmente nós façamos de Santa Catarina, do Brasil, um ambiente cada vez melhor para nós vivermos e para realmente toda a população viver. Afinal de contas, eu quero que a minha filha, ela viva aqui, aonde eu vivi, e não vá para fora. E quando vá para fora, olhe para cá e diz: lá é melhor do que aqui. Professor, consultor, Tiago Colombo, com atuação muito mais na área empresarial, mas também guindado agora a condição de comentarista, né? Ele está no nosso meio, não jornalista, mas um economista, um professor de administração, e o jornalismo, que bom, cada vez mais tem trabalhado com essas opiniões técnicas, né? Eu acho isso muito importante.
porque o jornalista ele é um generalista, né? E os assuntos e o público consumidor ele exige cada vez mais profundos conhecedores dos segmentos. Isso dá maior credibilidade. E a Joyce Quadros, que é jornalista, como eu disse, de inúmeras publicações já nessa área de economia, principalmente acompanhando sindicatos patronais, conhece muito de economia. E a gente trabalhou muito mais essa questão, mais econômica propriamente do que política no nosso programa Edição Extra de hoje. Joyce, obrigado pela presença aqui conosco. Valeu, muito obrigada também, João Paulo. O Edição Extra tem esta proposta de reunir aqui jornalistas, convidados para debater os assuntos que fazem o parlamento, que movimentam o parlamento catarinense. E você, telespectador, a você, nosso muito obrigado pela companhia durante o programa de hoje. Continue sempre muito bem informado a respeito de tudo que acontece no parlamento catarinense. Muito obrigado.